economicamente do planeta. Então, sim, claro que menos do que um conflito em Taiwan, por exemplo, que seria muito mais relevante, né? Mas compromete mesmo, até pelo risco de uma guerra nuclear entre os dois. A questão, tem um conflito aí que pode vir escalonar para um conflito Sério? nuclear, que é Eita. Índia e Paquistão. Não sei se chegou a vê-lo, é bem É. perigoso, tá bem intenso o negócio aí. Índia e Paquistão? É. São dois países vizinhos, né? A Índia é o país mais populoso do mundo, o Paquistão é o quinto, então um Caramba, conflito bem grave, e ainda envolve a China também. Por caramba, quê? até a China. Até a China está envolvida. Porque em 1947, fazer um breve apanhado aqui, Não, pode ficar à a, vontade. a Índia ela conquistou a sua independência frente aos britânicos. Só que a Índia que a gente conhece hoje não é a Índia que ficou independente. A Índia, na época, era o território da Índia, o que a gente hoje conhece como Bangladesh e o que a gente conhece como Paquistão também. E aí, depois, pós a independência, começou um processo de fragmentação territorial. E o principal critério que foi utilizado para dividir foi o critério religioso. A Índia ficaria como território de maioria hindu e Paquistão Oriental na época, que hoje é Bangladesh, ficariam como territórios de maioria islâmica. E aí, beleza, dividiu ali os islâmicos, Paquistão Oriental e a Índia de maioria hindu. Só teve um território, que é um território chamado de Caxemira, que é uma região de maioria islâmica. Então deveria ficar com o Paquistão. Só que a Índia não aceitou. A gente falou, não, a Caxemira, mesmo sendo islâmica, tem que ficar com a gente. Por quê? Porque a Índia, quando você pega até análise geográfica, assim, a Índia está cercada por mar pelos três lados, né? Como se fosse Sim. um triângulo ali no meio do oceano. E a fronteira norte é a Cordilheira dos Andes. Então os caras têm mar e uma barreira de 8 mil metros de altura. Eles estão bem Nossa. isoladões, geograficamente falando. A Caxemira é a região onde geralmente passa as principais rotas comerciais. Além disso, na Caxemira tem vários rios ali, Rio Indo, Rio Ganges, que nascem na Caxemira, né? Então a Índia não aceitou. Desde então, Índia e Paquistão começaram a brigar. Para ter uma noção, os dois países hoje têm armas nucleares. Os Os dois? dois países, tanto Índia como Paquistão. E eles desenvolveram essas armas justamente nesse contexto de Guerra Fria, porque eles tinham medo da Índia atacar Caxemira ou o Paquistão atacar Caxemira. Na semana passada, a parte da Caxemira indiana sofreu um atentado. Morreram 26 pessoas, tal, né? E a Índia acusou o Paquistão. Foi o Paquistão que ordenou que esse grupo fizesse o atentado contra essas pessoas. A Índia, como retaliação, cortou o fornecimento de água para o Paquistão. Nossa. Assim, o fornecimento de água do Rio Indo, que abastece o Paquistão, é quase 90% de toda a água que o país precisa. E o Paquistão, como eu falei, é o quinto país mais populoso do mundo. Tem muita gente lá, né? Nossa. Secou a água lá. Secou a água, exatamente. E já estava atravessando uma crise hídrica. E o Paquistão construiu isso como um ato de guerra. O Paquistão cancelou relações comerciais, relações políticas, expulsou os indianos também do território. E, por exemplo, agora no dia 9 de maio vai ter o Dia da Vitória, né? Comemoração, o Putin convidou uma série de lideranças tal, para comemorar os 80 anos do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. Até Lula vai lá para a Rússia, né? E o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro, estava convidado também. Ele cancelou porque ele vai ficar na Índia. Por quê? O Paquistão fala que dentro das próximas, no máximo, 48 horas, a Índia pode fazer uma incursão contra o Paquistão por conta desse atentado que rolou na Caxemira. Então é um conflito que envolve diretamente Índia e Paquistão, que são muito populosos, bem poderosos, têm armas nucleares. E vizinho esses dois tem a China ainda. A China é vizinho. Nossa, meu A Deus. China também tem conflitos ali na região. China e Índia não são tão aliados assim, militarmente falando, né? Tem áreas de fronteira ali Eles falam que até disputáveis e tal. a Índia, ela. A China tem medo da Índia passar ela, né? Economicamente, né? Sim, Sim. não, tem. Não, e possivelmente vai mesmo. Por causa de população. Sim, sim, sim. E então é um conflito assim perigoso que pode escalonar para algo maior aí. Tanto que o Paquistão falou que dentro das 48 horas a Índia deve fazer uma incursão, um ataque ali na Caxemira. Nossa, então vai acontecer agora. Sim, Já sim. está prestes a acontecer. Tá. Se o Paquistão tiver certo também, né? Claro. Precisa ver se a inteligência do Paquistão detectou os movimentos corretos aí. Se for uma inteligência igual da Rússia, igual dos Estados Unidos, né? Deve estar certo, né? Sim, sim. Mas caramba, hein, professor? Se você for analisar também, os dois têm arma nuclear e o Brasil não tem nada, né? Então, O Brasil sempre foi muito pacífico, né, nisso. Né? O Brasil, ele não pode ter armas nucleares por dois fatores. A nossa Constituição Cidadã de 88, ela proíbe armas nucleares. E o Brasil é signatário de um tratado chamado TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Da minha opinião, tá? Na minha concepção, ou ninguém pode ter,
ou todo mundo pode ter, né? Porque É só os escolhidos agora? exatamente, né? Então, poxa, o Brasil ele se compromete. Quando o Brasil assinou o TNP, em troca a gente ganhou bastante tecnologia nuclear, só que não para fins bélicos, para fins pacíficos, né? Fins medicinais, Sei. fins energéticos, tal. Mas, pô, arma nuclear, na minha É uma concepção, garantia. exatamente, né? Assim, então, ou todos os países se comprometem a não ter, ou o Brasil também deveria ter direito, né, como elemento de dissuasão. E o Brasil, por incrível que pareça, ele é muito bom em tecnologia nuclear. Estima-se, né, que se o Brasil quisesse de fato desenvolver, a gente poderia fazer armas nucleares em no máximo 6 meses aí. Ô, A gente já teria louco. nossas Sério armas nucleares. mesmo? Sério. O Brasil é excelente em tecnologia. O Brasil tem muito urânio e o Brasil sabe muito bem enriquecer urânio. Tanto que, por exemplo, o Brasil, com a nossa característica física, não ter energia nuclear É um absurdo, é né? uma falha. Porque é, na minha concepção, isso vem muito assim de coisa política mesmo. Porque a gente sabe que, pô, imagina, para a população em geral, falar em energia nuclear significa o quê? Ah, Chernobyl vai ter acidente nuclear. Então, como o Brasil tem várias outras possibilidades de fonte, o Brasil tem hidrelétrica, o Brasil tem petróleo, o Brasil tem gás, a gente evita tocar nisso porque é um assunto polêmico. Mas na minha concepção, poxa, não ter energia nuclear com o potencial que o Brasil tem é uma falha, porque é uma energia relativamente barata e que o Brasil tem um potencial bem legal. Eles utilizam urânio, né, pra fazer toda essa energia. Sim, e o Brasil tem bastante, bastante mesmo. É um absurdo mesmo, né? O Brasil não utilizar por conta de. Até por. Mas é que dá medo, né? Quando o pessoal fala, né? Igual você falou. Já lembra Chernobyl. Nossa, eu vi toda O aquela série seriado do, lá, do é legal, Chernobyl, né? muito boa. E eu vi. Eu estudei bastante também, né? Tem até o Léo que vem aqui, que ele é engenheiro, ele explicou como funciona Chernobyl lá. Ele falou que teve alguns erros lá em Chernobyl mesmo, né? Da ponta de grafite e tal, lá, as coisas. Ele falou, meu, mas é coisas que não aconteceria. Hoje em dia não aconteceria de jeito nenhum. E é várias coisas pra não explodir uma usina dessa daí, né? Não, a Tipo assim, segurança. a tecnologia é muito. A segurança é muito boa. Sim, sim, com certeza. E então, eu particularmente sou favorável à energia nuclear, né? Claro que existem impactos ambientais, mas toda energia tem impacto ambiental Toda. também, né? Pegar aí as hidrelétricas aí, que pega quilômetros aí, mata um monte de animal. Desloca a população ribeirinha, desmata a É. vegetação. Ô, professor, e esse conflito da Índia e do Paquistão, como que afeta o mundo? Se realmente acontecer ali, afeta muito ou não? Pouco? Não, afeta, né? Assim, economicamente falando, a Índia hoje já está entre as 5 maiores economias do planeta. Então, uma guerra, claro que vai comprometer grande parte da economia mundial. E como eu falei, envolve também a China, que é hoje uma das nações Sim. mais importantes economicamente do planeta. Então, sim, claro que menos do que um conflito em Taiwan, por exemplo, que seria muito mais relevante, né? Mas compromete mesmo, até pelo risco de uma guerra nuclear entre os dois. E ainda mais se outros países começarem a escalar, né? Ó, tô do lado deles, tô pro lado daquele. Exato. A Índia, ela é muito interessante porque, geopoliticamente falando, ela negocia com. Para mim, Índia e Turquia são os exemplos de diplomacia muito bem feita. Porque Índia e Turquia sabem da relevância que os dois países têm para a economia global e negociam com os dois lados. Então nem aí. A Índia faz parte dos BRICS. A Índia, por exemplo, desde a Guerra Fria, é uma grande aliada comercialmente em equipamentos nucleares com a União Soviética e com a Rússia hoje. Ao mesmo tempo, a Índia faz parte de uma aliança militar chamada de Quad, que é uma aliança militar com os Estados Unidos. A Índia, por exemplo, tem brigas com a China, entende? Então a Índia negocia com todo mundo, a Turquia também. Que eu falei, na minha concepção, certo, pô. Estabelece relação com quem oferece benefícios para você. Se eu não me engano, um dos caras mais ricos são indianos, né? A Índia, Tem aquele cara que gastou 1 bilhão, né, no casamento. a Índia ela tem uma dificuldade, um problema muito grande que é a desigualdade social. A Índia ela tem uma elite intelectual muito rica. Se você pega a Índia, é um dos países hoje que mais produzem tecnologia, mas é Caramba. uma elite pequenininha. Pô, a Índia foi o primeiro país que mandou equipamentos aí para o lado oculto da Lua, né? Então a Índia tem uma capacidade bem legal tecnológica. Só que é uma elite muito pequena. Só que, claro, uma coisa é, sei lá, 5% da Índia, porque 5% da Índia, a Índia tem 1,4 bilhão de pessoas. Pô, 5% vai dar quase uns 90 milhões aí de pessoas. Nossa. Que é uma elite, entendeu? Mas é uma elite que é, sei lá, metade da população brasileira, que Sim. é essa elite intelectual. Então a Índia é um país que cresce até num ritmo mais acelerado que os chineses. Eles falam que a Índia vai ser a nova China, né? Eu vejo alguns vídeos do pessoal falando, Sim, assim. sim, não, a Índia tem um potencial muito bom. E mão de obra barata também, né?
É um país populoso. Sim. Ô, professor, e se o Brasil nessa guerra aí, que a gente falou no começo aqui, entre China e Estados Unidos, guerra comercial, tudo, se o Brasil se aliar à China, a coisa pode ficar feia pro Brasil? Ele escolher a China de um lado ou não? Você acha que o Brasil ele é tão pequeno ali que ele se torna irrelevante? Na verdade, Lu, acho que até o contrário. Eu acho que para o Brasil ser grande, eu acho que a gente não se torna irrelevante. Por quê? Os Estados Unidos, eles perceberam que hoje, talvez o mundo esteja mais preparado para responder a essas sanções econômicas dos Estados Unidos, né? E, querendo ou não, o Brasil, ele é um país relevante para a América do Sul. Então, o Brasil é o principal parceiro comercial de vários países sul-americanos. A gente faz parte do Mercosul, por exemplo, entende? Então, se os Estados Unidos, eles vão ter que fazer políticas que agradem o Brasil, né, ou tentem atrair o Brasil para o seu lado, se eles perceberem que o Brasil está caminhando muito para o lado chinês da coisa. Mas também não acho que o Brasil tem como diplomacia, né? O Itamaraty, né? Não é nem governo, se é Lula, Bolsonaro, é mais o Itamaraty mesmo, né? Enquanto diplomacia, relação exterior, a gente tem a política do em cima do muro, ou seja, a gente não se envolve muito diretamente com nenhum dos dois lados. Então o Brasil, por exemplo, falou que está a fim de negociar com os Estados Unidos, que tarifa de 10% dos males o menor, mas que a gente vai tentar negociar tarifas menores, eventuais acordos comerciais. Então não acho que o Brasil compraria briga com nenhum dos dois lados. E caso o Brasil comprasse o lado chinês, que eu acho que não vai acontecer, não vejo os americanos também punindo o Brasil, mas os americanos tentando oferecer uma alternativa para que o Brasil não vá para o lado chinês da força. Ele vai oferecer alguma coisinha ali pro Brasil, o Brasil vai acabar caindo na lábia do Trump. Pô, os americanos, eles sempre fizeram isso, né? Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Brasil, politicamente falando, a gente parecia muito mais os países do eixo, a época com o Getúlio Vargas, né? A gente tinha uma ditadura e tal. Era muito mais parecido com o eixo com os aliados. Mas o Brasil, ele conseguiu, ao mesmo tempo, não se indispor tanto com a Alemanha nazista, pelo menos até o comecinho da Segunda Guerra, e conseguiu dos Estados Unidos investimentos. A CSN, por exemplo, que é a siderúrgica, foi feita a partir de um acordo com os Estados Unidos, em meio a um Brasil que parecia muito mais país do eixo do que dos aliados, entende? Então, pragmaticamente falando, essa diplomacia do em cima do muro e tentar negociar com os dois lados, para mim, é a melhor coisa que pode ter. É porque a pessoa não fica colocando diretamente uma... Fala, não negocio mais com você, né? Acaba perdendo, né? Então, Verdade. não tem sentido, né, fazer isso. Que nem eu falei, se a gente for colocar uma régua moral, a gente vai negociar com nenhum Com país. ninguém. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo